Eclipse solar do dia 2 de outubro de 2024. Queria trazer algumas poucas palavras sintéticas sobre a importância desse eclipse, né? Um eclipse que, no horário de Brasília, vai ser no dia 2 de outubro, às 15 horas e 46 minutos, né? E aqui no Brasil a gente vai poder ver parcialmente na região sul e na região sudeste, uma parte da região sudeste. Ele vem lá do Pacífico, vem pegando pelo Chile, vem pegando a Argentina e pega lá embaixo da América do Sul e também uma parte do sul e do sudeste. Mas se alguém me pergunta assim, aonde se dá a sombra é mais efetiva, mais forte do que onde não se dá a sombra? Eu tenho duas respostas. A resposta é sim, onde a gente consegue ver a sombra, não tenha dúvida que é mais presente, é mais forte a influência do eclipse, mas de alguma forma no mundo inteiro, né? Porque a gente está lidando com uma psique coletiva aí, né? Outro ponto que perguntam, então é só no dia? Não. Ele também tem várias versões, dependendo de quem analisa, né? Claro que não é só no dia, o diálogo dessas forças com a psique coletiva são dias antes e dias depois, né? E é como se dissesse que esse efeito, para muitos, vai até o próximo eclipse. Para outros, leva semanas ou leva meses. Isso é subjetivo, a gente não tem nenhuma resposta científica, matemática, clara. Olha, são tantos dias antes do eclipse. Não. Que a coisa já começa a funcionar antes do eclipse, depois do eclipse, sim. O tempo, dependendo de situações subjetivas, pode ser um tempo maior ou menor, levando dias antes e dias depois, dias antes e meses depois, tá? Eu não diria meses antes, mas dias antes, dias depois ou meses depois. Quando eu faço o mapa focando aqui no Brasil, né, que aí, como 2 de outubro de 2024, 15 horas e 46 minutos, horário de Brasília, Sol em Libra, ascendente Peixes, Lua em Libra e meio de Céu em Sagitário. E essa ocultação, né, esse eclipse vai se dar na casa 8. A gente vai ter ali uma conjunção de Lua, Sol, Lilith e Mercúrio em Libra na casa 8, além do nó do Sul também. Primeiro que um eclipse na casa 8, né, na casa 8 já é uma casa metaforicamente ligada também a um tipo de eclipse, ou seja, aqueles assuntos que a gente tem alguma dificuldade no lidar, a gente vai jogando para debaixo do tapete. É uma das casas psíquicas, é uma das casas do inconsciente, e o eclipse já fala dessas forças do inconsciente, por isso há um temor, há um frisson quando se fala em eclipse, por conta de que forças são essas que são mexidas lá nas entranhas, né, do inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Então, e quando cai na casa 8 e quando essa conjunção, né, Sol, Lua, Mercúrio, Lilith, cai em quadratura com Marte, né, na casa 5, Marte em Câncer, fica mais uma interrogação, fica mais uma dúvida, que forças instintuais, bélicas, agressivas, cruéis, violentas, subterrâneas podem eclodir, ou estão, evidentemente, eclodindo, já estão eclodindo. Há uma diferença, talvez alguém possa pensar assim, puxa, mas as guerras já existem desde quando? Então não foi esse eclipse que gerou guerra nenhuma, essa coisa toda. É bom a gente entender uma coisa, que guerras, elas fazem parte, tanto a má guerra quanto a boa guerra, que a gente chama de bom combate. As guerras ruins, tem guerra boa, sim,
em muitas guerras boas, que vale a pena lutar, que vale a pena brigar, que vale a pena o bom combate. A palavra guerra é uma palavra marciana e a gente não pode, porque, tirar o Marte do mapa. Vamos tirar o Marte da psique humana. Não é isso. É que nem tirar as presas de um gato ou os dentes de um leão, vamos dizer assim. Não dá para fazer isso. Entendeu? Então a gente precisa do Marte. Então, amar a guerra não é amar a guerra, é amar guerra, diferente da boa guerra, né? É aquela que o ego está no controle e o objetivo não é fazer com que a gente se aproxime da experiência de unidade. Às vezes a gente tem que lutar contra situações ou pessoas que estimulem a cisão, a separação, a divisão. Essa é uma guerra bela, uma guerra justa. Quando a gente luta contra esquemas e sistemas ou pessoas que investem na cisão, na dualidade, na divisão. Então, o bom combate, a boa guerra é essa. Então, não existe a priori nenhuma guerra que seja ruim. Quando a gente pega o Marte quadrado, né, fazendo 90 graus com essa ocultação, com esse eclipse, os mais apressados podem pensar só no negativo, né? Escuta, olha a Terceira Guerra Mundial aí batendo na porta, ou, de outra forma, se assumindo, né? Mas é bom lembrar também que esse mesmo Marte ele faz um dos vértices do grande trígono em água, que é Saturno em Peixes, trígono Vênus em Escorpião e trígono Marte, em casas de fogo, Saturno na casa 1, Vênus na casa 9 e Marte na casa 5, aqui para o Brasil, vamos dizer. Então, são forças bem diferentes. Esse grande trígono em água, em casas de fogo, tem uma potência espiritual, uma potência psíquica muito forte, né? Isso é tudo muito controvertido. Se nós fôssemos sacerdotes em dia com o nosso sacerdócio, vamos dizer assim, né? Sacerdócio é de fazer essa ponte entre céu e terra, entre consciente e inconsciente. Se nós estivéssemos à flor da pele com esse sacerdócio, são forças interessantíssimas, porque essas forças sombrias que são amparadas por forças luminosas, né? Aquáticas e fogosas, aquáticas dos signos de água e fogosas das casas de fogo. Saturno na casa 1, Marte na casa 5 e Vênus na casa 9. Esse eclipse aqui focando aqui no Brasil. Não sendo, né, nós, essas pessoas tão iluminadas, esclarecidas, desenvolvidas e tudo mais, fica uma divisão. E pior do que a divisão, fica um lado mais forte, que é o lado da quadratura, em cima desse povo, em Libra na casa 8, que são humores, instintos, impaciências, irritações, agressividades, crueldades avassaladoras. É um eclipse barra pesada. Um eclipse pesado. E outra coisa, né? A gente vem vindo com uma série de eclipses no eixo Áries-Libra. A gente vem vindo com uma série que significa, obviamente, o tema da relação entre eu e o outro, entre sujeito e objeto, ou entre a relação eu e o outro. E esse não foge à regra, né? É também no eixo Libra-Áries. Áries, o arquétipo é eu, Libra, o arquétipo é o outro. Então, de novo, essa relação eu e outro. E no âmbito pessoal, a gente pode estar lidando com relações afetivas, de intimidade, relações de namoro, casamento, paixões, desejos. É um mapa casa 8 com a quadratura do Marte, reforça algumas paixões que podem ser paixões autolesivas também. Quando você se apaixona por alguma coisa que você não percebe que é destrutivo nem para você nem para o outro. Mas o tema das relações, né, as questões de como eu me trato, como eu trato o outro, como eu me sinto tratado pelo outro, né, como eu enxergo ou não enxergo o outro me vê, a sensação de me sentir valorizado,
ou saber valorizar, de poder escutar Libra. O Libra é o tema da escuta, é o tema da escuta, né, da observação, da percepção do outro. Esse assunto está vindo à tona, por mais que se diga, mas não é um assunto do ser humano desde sempre. Assim como o inverno, ele é da dinâmica do mundo desde sempre. Mas não é sempre que tem inverno, é só quando tem inverno. No verão não tem inverno, no outono não tem inverno. Então, é isso. Assim como existem guerras e guerras, existe esse tema do eu e o outro sempre, mas tem momentos que é ativado. Tem momentos que isso é ativado, isso é provocado, isso é estimulado, né? Mesma coisa quando, por exemplo, você está questionando a tua relação, aí você vai para a terapia. Aí na terapia, parece que o foco é em cima desse assunto. O foco é em cima desse assunto. Ou seja, esse eclipse, o foco é em cima, como é que você se trata, como é que você trata o outro, como é que você se sente tratado, cuidado, contemplado, visto, enxergado, ouvido, né? E falando assim, é super gostoso, super bacana, super legal, vamos falar, vamos refletir sobre isso, mas existem muitas camadas, né, da psique coletiva, da psique humana. Existem camadas da psique que o ego está cansado por não ter ferramentas para lidar com essas forças do inconsciente. A vontade que tem é chutar o pau da barraca. E os eclipses, a gente nunca sabe para onde a coisa aponta. Nunca sabe para onde a coisa aponta. No aspecto luminoso, é você conscientizar assuntos que estavam debaixo do tapete, escondidos, lá no fundo da gaveta. Isso é apenas maravilhoso. Os eclipses podem ser apenas maravilhosos, por conta de pessoas conscientes que procuram iluminar assuntos que estavam soterrados, né? Mas, infelizmente, para a maioria dos mortais, não é assim que a banda toca. Não tenho ferramentas para lidar com os meus temas mais delicados, não tenho instrumentos psicológicos nem espirituais. Posso ter uma religião ou outra, mas essas religiões não vão falar dos meus maus tratos comigo, e sim vai tentar focar que eu foque numa figura idealizada. Eu vou focar numa figura idealizada, mais do que ter ferramentas para lidar com as minhas realidades psíquicas, vamos dizer assim. Entendeu? E não acho que isso seja apenas um assunto do consultório psicoterápico. Eu acho que isso também é um assunto deveria ser um assunto das religiões, e certamente é da espiritualidade. Uma vez porque a palavra psique não é monopólio da academia psicológica ou da psicologia. Psique é alma, e a alma, né, diz respeito aos engenheiros, aos arquitetos, aos psicólogos, aos psicanalistas, aos espiritualistas, aos religiosos, aos céticos. Então, um eclipse, ele mobiliza esses temas que estavam ocultos, né? E que eu estava falando na maioria dos imortais, né? Na maioria dos imortais é uma enorme oportunidade incrível da gente iluminar, ligar ali a lanterna ou aquela tocha ou a fogueira para iluminar assuntos que estavam guardados no subterrâneo, porque eu não sei lidar, não tenho ferramentas, não tenho instrumentos, etc. Mas para a maioria dos mortais significa, escuta, eu vou aproveitar esse momento e vou jogar no ventilador. Eu vou chutar o pau da barraca. É uma catarse. Uma catarse. A catarse ela é importante nos primeiros momentos, especialmente quando ela é acompanhada de uma ótima elaboração. Catarse pela catarse pode ser apenas destruição, absolutamente destruição. Quando a gente fala de destruição, digamos, do ponto de vista do arquétipo de Shiva, né, é uma destruição de um renascimento que está prestes a acontecer. Quando a gente fala da destruição do ponto de vista de uma sombra desassistida, de uma sombra não contemplada, é destruição pela destruição. Existem
animais que foram extintos pela força da natureza, pelas leis da natureza, e outros que foram extintos pelo descaso humano, pela ignorância humana. Há uma diferença. Isso conta no processo evolutivo. Uma morte natural de um suicídio. São dois pesos bem diferentes. Então, normalmente, infelizmente, quando você tem um stellium desse, na casa 8, que é uma casa de energia escorpiônica, com Marte quadrado, Sol e Lua, a gente fica pensando assim, bem, será que a gente vai aumentar o volume, nós vamos aumentar os decibéis de guerras, de conflitos, dentro de casa, na sociedade, nos ambientes públicos, nos países. E a origem disso, evidentemente, tem a ver com várias coisas. Uma delas é a dominação de território, é dominação do ego, autoafirmação de uma maneira irresponsável, adolescente, irresponsável e tudo mais, imatura, melhor dizendo. Mas também tem um outro tema que eu gosto muito de abordar, que é eu venho administrando as minhas frustrações. Isso é uma pessoa falando, é um casal falando, é uma família falando, é uma empresa falando, é um país falando. Eu venho administrando as minhas frustrações e tem momentos que a vontade que eu tenho é explodir. Aproveita agora. E aí a pessoa, não é que ela tome essa decisão, ela pode ser levada pelo inconsciente, sim, por essas forças que estavam em stand-by, tipo, até quando você vai aguentar? Até quando você vai aguentar? Até quando você vai aguentar? E aí você explode. Depois alguns se arrependem daquilo que fez, outros não. Então, é possível que majoritariamente os dias que precedam esse eclipse e os dias ou meses que sucedam esse eclipse sejam sombrios. E quando eu falo isso, eu não estou botando todo mundo no mesmo saco, não, porque não existe isso. Não existe isso. Uma força que seja só sombria, uma força que seja só luminosa. Até porque a sombra só existe porque tem uma luz que ilumina algo manifestado. Se você não tem algo manifestado, não tem sombra. Então, mas como a gente precisa se manifestar, como a gente precisa estar presente, como a gente precisa estar no processo encarnatório, então a luz que bate na nossa manifestação gera uma sombra. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo é da lei, isso tudo é do Dharma, não é uma invenção do demônio, não. Esse é um dos grandes desserviços das religiões, lidar da sombra como se fosse o diabo, o demônio, Satanás. Porque dá a impressão de que a gente deu nome e sobrenome à sombra. Então a gente vai atacar. E às vezes a gente projeta isso em pessoas também, A gente projeta isso em pessoas, ou às vezes em torcidas de futebol e por aí vai. E aí a gente vai para a barbárie. E essa é uma palavra que, infelizmente, ela pode estar presente no escopo desse eclipse, barbárie. Marte quadrado, Sol e Lua, Mercúrio e Lilith na casa 8. Agora, curiosamente, temos uma Vênus em Escorpião na casa 9, que a casa 9 é a casa da filosofia, do conhecimento, do estudo, do saber. Vênus na casa 9, trígono Marte, Saturno na primeira, que tem a ver com o eremita, com aquele eremita que tem um processo de busca, o Sagitário no meio do céu, que tem a ver com a busca também, o ascendente Peixes, que na melhor das hipóteses é uma sensibilidade às coisas da alma, na pior das hipóteses é uma confusão, um caos, uma sensação de um terreno movediço. Esse é o drama humano, tá? Às vezes vocês podem me ouvir e falar assim, poxa, mas ouvir o Sérgio fica confuso, porque ele fala do negativo, fala do positivo, eu não sei o que é. Gente, olha só, a vida não é essa experiência cartesiana de que o azul é lindo e o vermelho é feio. Viver essa experiência paradoxal que é estar vivo é uma experiência agridoce, de luz e sombra. Sabe? Então a questão não é não ter dor, a questão é se situar em todo o processo de consciência, toda a busca, uma busca filosófica, uma busca de compreensão psicológica, uma busca de a gente saber lidar com. O problema não é ter um problema, o problema é a gente estar perdido nele.
O problema não é a gente ter uma dor, o problema é a gente não ter um diagnóstico nem uma terapêutica. Entendeu? Então as pessoas tentam evitar. Não, eu não quero evitar nada. Tudo que vem, que está no meu curso, tudo que de alguma forma minha psique atrai como eventos absolutamente necessários para o meu desenvolvimento, o meu crescimento, para a minha ascensão a dimensões mais estásicas, a dimensões mais maravilhosas, mais voltadas para o êxtase consciencial. Isso são dimensões 5, 6, 7, 8, 9D por aí, que é para onde a gente está indo, mais tarde ou mais tarde. Né? Eu digo isso mais tarde ou mais tarde porque a gente tem feito bem o dever de casa ao contrário. Né? Mas enfim, estou confiando nessa onda aquariana, que já vem se intensificando, até melhor dizendo, eu venho confiando muito nessa onda que em 2012, essa onda nova, que começou em 2012, que tem a ver com esse alinhamento fotônico, né, com Alcione, com a constelação de Pleiades, né, e também com o centro da galáxia. Né? A gente está vivendo um momento fotônico, um momento de fótons, de luminosidade, muito diferenciado. E isso vai viver, são 2000 e poucos anos, e a gente tem que aproveitar. Claro que a sombra, ela aumenta também. Eu de vez em quando dou uma metáfora um pouco jocosa, que eu digo que quando a gente joga raticida, né, para matar os ratos, eles saem da toca e a gente dá a impressão que a gente está ativando, dá a impressão que a gente está potencializando. Não, eles estão tentando fugir, aí eles crescem, eles aparecem, essas ratazanas sombrias, a gente fica com a sensação de que isso veio para tiranizar, para ficar, não. Estão correndo do raticida. E o raticida, essas ratazanas conscienciais, é a consciência. A realização da fonte primordial ou nessa fractalização do corpo de Deus, vamos dizer assim. Então, cada um serve de adversário um para o outro, para essa fricção gerar luz, para essa fricção gerar consciência. Esse é o grande barato. E a palavra consciência com C maiúsculo, em caixa alta, significa amor. Ser consciente é ser amor. Então, é uma engrenagem. Quando a gente começa a entender isso, os eclipses estão a favor da consciência. A gente vê muitos astrólogos por aí tocando um terror, porque quanto mais a gente toca um terror, mais a gente tem seguidores, mais a gente vende jornal, mais a gente... É uma forma muito covarde, eu acho, de angariar benefícios próprios, gerando medo. Tá? O problema é que quando a gente sai dessa, cai no outro oposto, que é, não, a luz já venceu, né? Gratiluz, e, gente, é briga de cachorro grande e o que está em pauta é a consciência e o amor. Ponto. É briga de cachorro grande e o que está na pauta é a consciência e o amor. O que está na pauta não é vamos vencer o inimigo, não. Vamos conscientizar a importância dos adversários, que são projeções da nossa psique. Então, o fato de cair com um nó do sul, Lua, Sol, Lilith e Mercúrio na casa 8, na casa de energia escorpiônica, com Vênus que rege Libra, Vênus rege esse povo, está regendo essa Lua em Libra, o Sol em Libra, a Lilith em Libra, Mercúrio está em Escorpião, na casa do conhecimento. Essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente se debruçar e estudar aquilo que está oculto em nós. Tá? Vamos tirar um pouquinho certos lixos intelectuais ou mentais, que eclipse é ruim porque eu li que antigamente os reis temiam os eclipses e tudo mais. Quanto mais nós somos ignorantes, até a sorte é um perigo, até ganhar na loteria é complicado, porque certamente a tua vida vai piorar. Quando a ignorância é grande, você ganha na loteria e o que você faz com aquele dinheiro acaba te destruindo. Entendeu?
até um grande cargo público que você consiga. Quando a ignorância é grande, você consegue fazer aquele cargo público, aquela enorme oportunidade, aquela enorme chance, uma arapuca, uma armadilha para você mesmo. Então não existe a priori nem bem nem mal, existe eu não sei lidar com. É por isso que a gente está aqui falando, não passando pano nas coisas, não. O eclipse é uma coisa difícil para a maioria das pessoas, sim, porque as pessoas, algumas das quais têm uma certa inapetência intelectual, têm uma inapetência cognitiva, ou seja, tem que pensar, tem que estudar, tem que me informar, tem que ler, tem que, sabe? Né? Será que não tem algum youtuber que possa pensar por mim? Mais do que me provocar reflexões, de repente tem algum youtuber que entrega de bandeja, o negócio é o seguinte, vote em fulano, faça assim ou não faça assado, de repente vira o coaching, acabo, entendeu? São alguns dos nossos também preconceitos, né? Porque tudo pode ser interessante, inclusive você poder auxiliar o outro como um coaching, mas não, tudo fica um certo oportunismo para a lei de Gerson, né? Para eu quero me dar bem, né? E não importa quem, enfim. Então é isso. É um eclipse que, se eu for pensar no nível evolutivo do planeta Terra, a gente fala assim, nossa, é barra pesada, é difícil, olha aí, não sei como é que vai estar essa violência, essas guerras, e blá blá blá. Faz sentido? Faz sentido. Mas se eu também vou para além disso e perceber que nesse mesmo planeta existe uma multidão expressiva que não está na mídia, uma multidão expressiva que não está na mídia e que trabalha para a consciência, para o amor, para a harmonia, para a paz. É um momento incrível também. É um momento incrível, porque temos um grande trígono em água nas casas de fogo, respectivamente Saturno, Marte e Vênus em profunda harmonia. E signos de água, que são signos psíquicos em casa de fogo, que tem a ver também com a centelha do espírito. Então, é como se eu estivesse tentando traduzir uma luta entre a sombra do inconsciente coletivo com forças desse inconsciente coletivo, com forças extremamente fogosas, iluminadas. E alguém pode se perguntar assim, Sérgio, eu ouvi falar que essa Terceira Guerra Mundial, que está na pauta, ela está acontecendo no plano astral, não como Terceira Guerra, mas como mais uma, né, guerra. Ele acontece no plano astral, e aí tem aquela fala de Hermes, assim em cima como embaixo. Você acredita, Sérgio, que toda essa dissonância que a gente vive aqui tem um respaldo lá em cima também? Tem forças que lá em cima estão se estranhando? Sim, claro, sim. A gente aos poucos vai falando do que é esse lá em cima, porque esse lá em cima é muito vasto, ele é muito vasto, ele também tem muitas camadas. Tem muitas camadas para baixo, muitas camadas para cima, muitas camadas para dentro. É a nossa complexidade. A gente não é zerinho ou um, a gente não é Tati Bitati, a gente não é fulano ou beltrano. A gente é uma multidão que vai de aspectos mais densos aos mais sutis. Nós somos seres multidimensionais. Só por aí a gente vê que a coisa... Nós somos seres multidimensionais. Dependendo como a gente saiba manejar, a gente acessa outras instâncias. Ainda que a gente já tenha que pagar boleto, ainda que a gente tenha que trazer comida para casa, ainda que a gente tenha que trocar o carro, ou trocar o óleo do carro, nós não temos só essa dimensão. Nós somos seres multidimensionais. Dependendo da intimidade que se tenha com os nossos corpos etéricos, a gente vive outras instâncias, outras coragens, outras forças, outras realidades, até porque nessas instâncias a gente não fica refém ou acovardado com a ideia da morte ou com a ideia da doença.
A gente que se ama, a gente se cuida o melhor possível, não está isento de uma doença, não está isento de uma morte física, mas a gente sabe que a morte é apenas uma técnica. Quando você começa a ter essa leveza em relação a temas tão fortes, você está mais apto a acessar determinadas dimensões. O eclipse, ele abre portas, né, para a gente poder falar desses assuntos. Abre portas onde podem sair seres estranhos, né, e seres de luz também. Né, e seres de luz também. Porque tudo é uma provocação. A luz passa a ser uma provocação para a sombra e a sombra uma provocação para a luz. E a gente se torna palco ou uma arena para esse jogo friccional. Né? Esse eixo Libra-Áries que vem acontecendo, como alguns eclipses, e o cerne é eu e você. Né? Eu te enxergo, eu te percebo, eu te ouço, eu te vejo. Você me vê, você me enxerga, você me percebe. Antes que essas perguntas sejam feitas, eu já quero que você goste de mim, que você me cuide, que você... Ainda que eu não saiba quem é você. E aí eu vou projetando carências, desejos, necessidades, e você certamente não vai corresponder. Pelo menos a isso tudo. E eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, eu vou me sentir vítima. E vou achar que a minha transformação depende de você se transformar. Chato, né? Filme chato esse. Gente, então é isso. Nessa quarta-feira, dia 2 de outubro, é esse eclipse parcial, esse eclipse solar. Ele pega ali o Pacífico, vem descendo, pega o sul da América do Sul, pega o Chile, pega a Argentina, pega o sul do Brasil, uma parte do Sudeste, mas pega o mundo inteiro do ponto de vista psíquico. Tá? Nós somos uma esfera, uma circunferência, para quem ainda não sabe, e essa circunferência é luz e sombra. Está iluminado de um lado, está escuro do outro. Está iluminado do outro, está escuro de um lado. Né? Consciente, inconsciente, luz e sombra. É isso. Gente, um beijo no coração e até agora.